Olá pessoal, bem-vindos ao Cão TV, bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal. Bem-vindos ao Conexão X. Hoje, pessoal, vou abordar um assunto que está sendo assim muito questionado. Híbridos de ETs estão entre nós? Bom, alertam aí os pesquisadores que ETs estão se reproduzindo entre humanos e criando uma raça híbrida, diz o professor Jacobs, de Oxford, já desde a década de 1940. Talvez você nunca tenha visto ETs, mas pesquisas recentes indicam que 6% dos americanos afirmam ter sido sequestrados por eles. A experiência, pessoal, não é nada agradável. Dizem que os extraterrestres costumam levar seus cativos para dentro do disco voador, deitá-los em uma mesa, extrair espermas dos homens e fazer inseminação artificial nas mulheres, criando assim uma raça híbrida. Os motivos, segundo pesquisadores, para os sequestros seriam dois: a incapacidade dos extraterrestres em procriar fazem com que eles criem seres híbridos que, de alguma forma, os ajudarão a dominar o nosso planeta. Será que é isso mesmo? Você acha que é isso mesmo? Bom, apesar do ceticismo de especialistas mundo afora, um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, acredita que a teoria é bem razoável. Yong-Hae Shi, que ensina coreano na universidade, diz que os extraterrestres estão criando híbridos humanos alienígenas como uma proteção contra as mudanças climáticas. Essa também aí é uma forma de dar um upgrade para a raça humana. Assim, eles se misturam com a nossa genética, ao produzir um novo modelo de Homo sapiens. Esse projeto eliminaria dependência de acordos humanos difíceis aí de serem fechados. Também ajudaria os próprios ETs que vivem entre nós, preservando parte do seu DNA que é transportada pelos híbridos tolerantes à temperatura. Os híbridos, pessoal, seriam capazes de suportar melhor os rigores de um planeta mais quente, o que é um caminho natural. E quando levamos em consideração aí hábitos adotados pela humanidade no último século, explica o pesquisador Jacob, que eles têm a capacidade de se camuflar. Quando perguntado a razão pelo qual não vemos os ETs, o pesquisador Xi diz que é porque eles desenvolveram uma incrível capacidade de se camuflar e eles são metamorfos. Os híbridos de primeira geração ainda têm características físicas dos alienígenas com um forte olhar e são extremamente paranormais, fazendo coisas que até Deus duvida, disse ele à NBC. Mas a partir da segunda geração, eles têm características corporais idênticas dos seres humanos, com inteligência bem acima da média. Eles mantêm o olhar forte e profundo com uma força física e mental gigante. E embora não saibam lidar muito com o emocional humano, o que também os torna meio perigosos, caso entrem aí em uma discussão ou numa briga. Eles levam em sua genética metade dos genes alienígenas para serem semeados com outros humanos. Muito tem se falado sobre a possibilidade aí de explorarmos o universo e colonizar outros planetas, talvez encontrando formas de vidas alienígenas no processo. Visionários como Carl Sagan, por exemplo, imaginaram um futuro glorioso para a humanidade, cosmos afora. A ficção científica acompanha essa ideia e nos traz mais ideias ainda, sendo que parte desse futuro imaginado pode realmente envolver uma nova espécie de híbridos entre seres humanos e extraterrestres. Mas será que isso seria biologicamente possível? Bem, pelo nível que estamos cientificamente, ainda é improvável. Mas se a ciência trabalhar com hipóteses, não seria impossível, não. Para entender melhor, precisamos primeiro garimpar os conceitos de espécie e depois nos perguntarmos se eles ainda serão válidos quando encontrarmos outras formas de vida do nosso planeta. Um dos fenômenos mais curiosos da ficção científica e em nossa própria imaginação é sempre visualizarmos possíveis formas de vida inteligentes alienígenas com figuras humanoides. É como se para nós, mesmo que inconscientemente, apenas seres parecidos conosco pudessem ser inteligentes, capazes de se comunicar
com nossa espécie. Por consequência, não é difícil imaginar que dessas duas espécies de mundos diferentes possa nascer realmente um híbrido. Pensando assim, faz sentido. Nós geralmente classificamos os indivíduos por espécies com base em sua aparência. Por exemplo, sabemos as diferenças visuais entre um cachorro e um cavalo. Então, se vamos nos comunicar com outras vidas alienígenas, é compreensível que esperemos algo minimamente parecido conosco. Mas, pessoal, em muitos casos, o método visual de distinguir espécie será bastante falho. É que muitos organismos semelhantes entre si podem pertencer a espécies diferentes e vice-versa. Conceito de espécie, vou dar aqui um exemplo do Spock do Star Trek. Ele é um híbrido humano-vulcano. Existem vários conceitos para se definir um grupo de seres vivos como parte de uma mesma espécie. Um dos mais usados é o conceito biológico de espécie, que separa os grupos em conjunto nos quais seus indivíduos têm potencial para cruzar entre si e produzir descendentes saudáveis e fortes. Nessa definição, podemos até ver animais de espécies diferentes cruzando entre si, mas produzir descendentes ou gerando filhotes incapazes de se reproduzir, como é o caso da mula, que resulta do cruzamento da égua com o burro. Bem, do ponto de vista evolutivo, esses limites impostos pela natureza são fundamentais para a manutenção das espécies e a separação dos genes, com cada espécie dando sequência às suas respectivas árvores evolutivas, todas aptas a sobreviverem na natureza, cada qual a seu modo. Essa impossibilidade de reproduzir uma prole saudável e fértil se chama isolamento reprodutivo, e ela acontece por causa de alguns fatores que impedem o fluxo gênico entre as espécies. Esses fatores podem ser classificados como barreiras pré-zigóticas, quando impedem que o acasalamento ou a fecundação ocorram, e pós-zigóticas, quando impede que o zigoto formado desenvolva-se e torne-se um adulto fértil. Bem, é bastante complicado. Dentre os fatores, podemos mencionar, por exemplo, o isolamento morfológico, o isolamento gamético e o colapso do híbrido, que é quando a prole é frágil e infértil. Também temos aí o isolamento geográfico, que também pode ser considerado um fator decisivo na separação das espécies. É que, se duas árvores evolutivas jamais se encontrarem por estarem distantes demais, geograficamente, elas vão gerar prole cada vez mais separadas biologicamente, mesmo que sejam muito semelhantes na aparência. As barreiras que isolam as subpopulações podem ser um rio que corta uma planície ou um braço de mar que separa ilhas e continentes. Hackeando a natureza, Denatroid, do Star Trek, da Next Generation, é uma híbrida humana de betazoide. Bem, os fãs de ficção científica e aqueles que gostam de imaginar um futuro cheio de híbridos povoando planetas pelo universo podem ficar muito tranquilos. Embora a nossa tecnologia pode mudar as regras, se decidirmos que seria uma boa ideia, através da edição do código genético humano, poderíamos dar um jeito sim. Agora imagine uma civilização mais adiantada que domina a área da genética. Mas é claro que pelo andar da carruagem científica do nosso planeta Terra, isso não acontecerá tão cedo. Editar o código genético humano ainda é um tópico polêmico com problemas éticos que são debatidos por meios científicos. Isso não significa que as tecnologias para possibilitar o processo estejam no papel. Por exemplo, a técnica CRISPR já permite mexer com o nosso DNA, retirando características, editando ou inserindo características que não existiam antes. E essa técnica foi usada na China recentemente para gerar um bebê imune ao HIV, ato que levou a cientista He Xiankui à prisão. Pela definição clássica, humanos e qualquer forma de vida alienígena são espécies diferentes e, portanto, a reprodução natural seria pouco provável.
Até mesmo a barreira geográfica é grande o suficiente para colocar terráqueos e aliens em ambientes totalmente distintos, nos quais cada espécie terá características muito diferentes. Mas na ciência podemos trabalhar com hipóteses, e uma delas é a edição do genoma para que a reprodução seja possível, se formos fisicamente compatíveis com nossos futuros amigos interestelares. Talvez nosso material genético possa ser alterado para estabelecer o nascimento aí de uma nova espécie. Quem sabe o futuro das próprias espécies mães dependa do sucesso dessa prole. O problema é que, mesmo com a edição genética, os híbridos poderiam ser inférteis. Neste caso, teríamos fracassado em burlar a natureza para gerar descendentes interespécies. Entretanto, até sermos capazes de viajar para outros mundos e sistemas estelares, como estes seres fazem, talvez nosso conhecimento já tenha evoluído o suficiente para criar alternativas que nem sequer possamos crer e imaginar nos dias de hoje. No entanto, pessoal, existe uma lei metafísica que diz o seguinte, que tudo que podemos imaginar existe em algum lugar. Só olharmos agora a diversidade de filmes e séries que abordam a questão, como X-Men, Thundercats, Mutantes, Take, entre outros filmes que abordam o tema. Isso não seria uma forma de nos dizer que eles já estão entre nós? A ficção sempre mostra a realidade e que alguns desses híbridos seriam herói e outros bandidos. Temos também o cineasta Steven Spielberg, judeu e pesquisador desta área, que afirma que na Torá há referência a esses cruzamentos e que animais que existem na Terra teriam evoluído em outros planetas em níveis conscientes e que poderiam ser muito mais evoluídos e avançados que nós. Sim, haveria essa mistura entre humanos e outros seres estelares. Vamos olhar para o Egito e para outros países e ver a diversidade de seres mistos que há em seus epígrafes nos templos gravados. Não seriam eles frutos de uma fusão entre humanos e outros seres? Bem, a história nos mostra seres com cabeças de réptil, pássaro, felinos, entre outros. Mas se olharmos para alguns humanos, eles não teriam estas características? O fato é que algo está ocorrendo. Existem seres mistos em nosso meio, capazes de fazer coisas que até Deus duvida. Os mutantes estão sim entre nós, existem até universidades internacionais para esses seres. Claro que elas estão no anonimato e há que se ter pesquisa para chegar até elas. E o mínimo que podemos fazer é aprender o que esses seres têm a nos ensinar. Será que não seríamos nós humanos também uma espécie de híbridos, já que, de acordo com o arqueólogo Zacarias Sitchin, ao decifrar as tábuas sumerianas encontradas em Nippur na década de 60, afirma que somos frutos de uma mistura genética feita pelos deuses de Nibiru? Bem, a questão é muito ampla, complexa, pois estamos em um campo vasto de possibilidades. A verdade é que devemos estar abertos para o que está por se revelar, porque algo está por se revelar, pois nada esconde mais do que o óbvio. Pessoal, estejamos de olhos abertos para que possamos ver o que querem nos esconder. Gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X. Vem comigo nessa jornada.